Fala meus amigos, minhas amigas, esse é o canal Senda da Alma e nós vamos embarcar em mais um estudo libertador de O Livro dos Espíritos. Hoje o nosso estudo de número 11. Vai ser incrível, então fique comigo até o final. Bom pessoal, então nós vamos iniciar aqui o nosso estudo de O Livro dos Espíritos e eu estou utilizando essa tradução aqui de Guilom Ribeiro, mas se você tiver outra não tem problema, vai mudar apenas algumas palavras, alguns termos, mas se você quiser acompanhar somente aqui pelo nosso vídeo, você pode também. E lembrando que o nosso estudo de O Livro dos Espíritos é apresentado aqui no canal Senda da Alma, toda terça-feira às 7h15 da noite. E o link para todos os estudos de O Livro dos Espíritos aqui do canal está aqui embaixo na descrição. E se você quiser conhecer o nosso canal principal, o canal Espírita, o link também está aqui na descrição, tá bom? Bom, pessoal, então, hoje o nosso estudo vai ser bem curtinho, tá? Nós vamos entrar aqui, então, nessa parte do espaço universal e são somente duas perguntas, a 35 e a 36, para depois a gente ir para o capítulo 3 da criação, tá bom? Então vamos lá, ó, vamos começar aqui com a pergunta 35, onde Allan Kardec faz a seguinte indagação. O espaço universal é infinito ou limitado? Olha só, e essa é uma pergunta que muitos se fazem ainda, né? E ela foi respondida lá no século XIX, olha só o que os espíritos benevolentes responderam. Infinito, supõe-no limitado, que haverá para lá de seus limites? Isto te confunde a razão, bem o sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. E aí Allan Kardec, então, ele acrescenta a seguinte nota. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite, alguma coisa há, e assim, gradativamente até o infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse vazio absoluto, ainda seria espaço. Então, vamos entender aqui essa questão, então, número 35. Então, os espíritos benevolentes, pessoal, eles vão nos dizer que o espaço, ele é infinito. Então, ao tentar imaginar, né, um limite para o espaço, a nossa própria razão, ela nos leva a questionar o que existiria, né, além desse limite. Então, essa reflexão, pessoal, ela nos mostra que não é possível, né, conceber um fim absoluto para o espaço, porque sempre vai haver algo além. E mesmo que isso cause confusão à mente humana, é justamente a razão que nos conduz, né, a essa ideia de infinito, ainda que a gente não consiga compreendê-lo plenamente dentro das nossas limitações devido ao nosso atual estágio evolutivo, moral, espiritual e também intelectual. E aí é interessante que Allan Kardec acrescenta na nota dele, né? Ele vai reforçar na nota dele esse raciocínio, né? Quando ele nos mostra que mesmo que se imagine um limite para o espaço, a razão sempre vai apontar que além desse limite existe alguma coisa, né? Mesmo que seja o vazio, não importa. E esse vazio por si só já seria espaço. Então a doutrina espírita nos ensina, pessoal, assim, que o infinito, ele ultrapassa a capacidade de compreensão humana. A verdade é essa, já que nós estamos limitados, né, a uma pequena parte da criação. Então, ainda assim, nós podemos entender que o espaço não tem um fim, mesmo sem conseguir imaginar toda a sua extensão. E agora, então, vamos para a questão 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte do universo? E a resposta dos espíritos benevolentes foi: não, não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos, coisa que a ciência está começando a entender agora, né, pessoal? Mas vamos entender, então,
essa questão, essa resposta aqui. Então, os espíritos benevolentes, eles vão nos ensinar que o vácuo, né, o vazio absoluto, não existe em nenhuma parte do universo, viu, pessoal? Porque aquilo que o homem considera vazio, na verdade, está preenchido por formas de matéria que nós não podemos perceber, né, pelos nossos sentidos ou, no momento, pelos nossos instrumentos científicos. E isso vai nos mostrar, pessoal, que a ideia de vazio total é apenas uma limitação da nossa percepção e não uma realidade absoluta. E é o que a doutrina espírita nos explica, né? Que o universo é completamente preenchido, mesmo que existam regiões onde a matéria é extremamente sutil e imperceptível para nós. Então essa matéria invisível, né, como fluido universal, ele ocupa o espaço e ele participa das leis da criação. Então, pessoal, nós compreendemos que aquilo que parece vazio aos nossos olhos, aos nossos equipamentos científicos, na verdade, está longe de ser inexistente, né? Isso revela mais uma vez os limites, né, da percepção humana diante de toda a realidade universal. E eu queria então agradecer a você que ficou comigo até aqui no final de mais esse estudo de O Livro dos Espíritos. E se você gostou, né, desse nosso conteúdo aqui no canal Senda da Alma, eu queria te convidar a se inscrever aqui no canal, dar um joinha no nosso vídeo, comentar, compartilhar e apertar o sininho na opção todas para que o YouTube entregue todo o nosso conteúdo para você, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!